Olá, querida família! Olá, meus queridos alunos do primeiro ano! A prof está aqui hoje com muito amor, com muita gratidão dentro do coração por poder gravar mais uma aula da Escola da Inteligência para vocês. Então, vamos pegar o nosso material, crianças, e enquanto vocês pegam o material, a prof vai relembrando a nossa história do descontrole da oncinha Sassá. Então, a oncinha Sassá ela estava em casa esperando o pai dela chegar para ir com a família às Olimpíadas. Ela iria competir neste dia. Mas aconteceu vários imprevistos no caminho e o papai da oncinha Sassá ficou muito irritado. Ele ficou descontrolado e a oncinha Sassá em casa ficou muito triste e com muita raiva porque o pai dela não chegava e ela estava com medo de chegar atrasada. E aí, quando por fim o papai dela chegou em casa, ele estava com tanta raiva pelo que tinha acontecido, né? A ponte quebrou quando o hipo passou por lá e ele teve que voltar por um caminho mais longo, né? Teve toda aquela história que nós contamos. E aí, quando ele chegou em casa, ele estava com muita raiva e muito cansado. E ele falou que a oncinha Sassá deveria ir para a Olimpíada só com a mãe e com os irmãozinhos. E isso deixou a oncinha Sassá também muito descontrolada, muito triste e com muita raiva. Né? E aí a nossa história continua na próxima aula sobre o descontrole da oncinha Sassá para sabermos o que aconteceu. Mas aí o professor Corujão veio, né, e nos deu a tarefa de pensar sobre as atitudes saudáveis e não saudáveis. E aí a prof passou para vocês a atividade aqui da página 101. Vamos ver se vocês fizeram igual da prof. Então, aqui na página 101, aspectos físicos, né? Então, quais são as características saudáveis referente aos aspectos físicos, ao nosso corpo? Então, vocês colocaram alimentar-se de maneira saudável. Então, né, um aspecto físico que ajuda o nosso corpo a viver bem é alimentar-se de maneira saudável, comendo frutas, legumes, verduras, carne, arroz, feijão. Outro aspecto físico saudável é praticar atividade física. Colocaram aí? Muito bem. E cuidar da nossa higiene pessoal. Então, escovar os dentes, tomar banho, né? Cuidar da nossa higiene. Já que características saudáveis dos aspectos emocionais, vocês colocaram o quê? Vamos ver se está igual da prof. Não se ofender com a opinião do outro. É isso, é um aspecto emocional, nós estamos cuidando da nossa emoção. Às vezes alguém critica, faz uma crítica e a gente a leva lá para dentro do nosso coraçãozinho, daí a gente fica triste, chora, então nós precisamos cuidar das nossas emoções. Se um amigo faz uma crítica, nós precisamos primeiro parar, pensar e analisar. Será que essa crítica que o meu amigo está fazendo realmente eu preciso acreditar? Será que eu preciso pensar assim? Outro aspecto emocional é pedir e aceitar desculpas. Então, é muito importante quando nós cometemos um erro de pedir desculpa. E quando alguém comete um erro conosco, de sabermos desculpar também. Então, isso é um aspecto emocional saudável. Gostar de si mesmo, né? Se amar do jeitinho que é, ter confiança em si mesmo. Então, isso é um aspecto emocional saudável. E na outra página nós temos os aspectos sociais saudáveis. Vamos ver algumas atitudes sociais que nós podemos ter que são saudáveis. Ó, dividir a atenção dos pais ou responsáveis com os irmãos, né? Tem gente que fica com ciúme quando o papai tá ali brincando com o irmãozinho, quando a mamãe tá ali ajudando em alguma coisa. Nós não precisamos ficar com ciúmes, né? Nós podemos partilhar daquele momento juntos em vez de sentir ciúme. Então, isso é um aspecto social saudável. Conviver com a diversidade. Então, como nós já falamos, cada um de nós é único e especial, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem as suas características. Então, nós precisamos aprender a conviver com a diversidade. Cuidar da natureza, né? Tudo que nós temos
vem da natureza, né? Nossos alimentos, o ar que respiramos, a água, tudo provém da natureza. Então, nós precisamos, desde muito pequenininhos, cuidar dos nossos rios, dos nossos lagos, né? Nós vemos os mares ali que tem bastante poluição, os animaizinhos, as tartarugas que às vezes comem até plástico que acham que é um alimento, porque nós não estamos cuidando. Então, precisamos cuidar mais da nossa mãe natureza. Jogar o lixo no lixo é uma maneira de ajudar a natureza, né? De cuidar da natureza e ajudar as pessoas ao redor. Então, o que que você pode fazer? Pode ajudar a mamãe em casa, colocando o seu sapato no lugar, guardando os seus materiais, os seus brinquedos. Depois que você almoçou, você pode colocar o seu prato dentro da pia. Então, nós precisamos ajudar as pessoas ao nosso redor, ajudar os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios. Então, tudo isso são aspectos sociais saudáveis. Então, se vocês fizerem igual da prof, acertaram? Quem colocou algum quadradinho em outro lugar não tem problema, tá? Deixa ali que quando a gente voltar para a escola, a prof ajuda vocês a organizar certinho. Tá bom, meus amores? Então, agora nós vamos lá para a página 106. Aqui na página 106, o professor Corujão diz assim: observe com atenção as duas imagens dessa página. Pinte somente aquela em que a atitude do senhor pintado parece saudável. Então, na página 106, nós temos o senhor pintado e o hipo atravessando a ponte, né? O hipo já atravessou a ponte e a ponte quebrou. Mas aqui nós temos o senhor pintado como? Vamos analisar bem essa imagem? Qual que é a cara do senhor pintado aqui? Ó, ele tá reclamando, né? Uma cara de bravo, ele tá muito irritado, ele tá brigando porque o senhorico passou na ponte e quebrou. Será que o senhorico passou lá de propósito para quebrar? Não, né? Ele estava atravessando. Essa ponte era uma ponte muito antiga, então não foi de propósito. Será que o senhor pintado precisava ficar desta maneira aqui? É? Vamos analisar agora a outra imagem. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem. Olha a diferença do rostinho do senhor pintado desse aqui para o segundo quadrinho, né? Então, aqui, o senhorico já atravessou a ponte, quebrou, e o senhor pintado está o quê? Gesticulando com ele está conversando. Ele está com a cara irritada? Não, né? Ele pode até não ter gostado que a ponte quebrou, mas ele sabe que não foi de propósito. E ele vai precisar fazer o que agora? Ele vai precisar mudar a rota dele, mudar o caminho. Não adianta nada ele ficar irritado e todo nervoso. Isso só vai piorar a situação. Então, crianças, vocês vão pintar agora somente a imagem que vocês acham que o senhor pintado teve uma atitude saudável, tá bom? Será que é essa aqui que ele está todo nervosão? Ou será que é essa aqui que ele está conversando? Então, vamos ver o que vocês vão pintar, tá bom? E, para terminarmos a nossa proposta de atividade hoje, nós temos uma atividade extra que a nossa apostila traz. É como se fosse um pequeno teatrinho, então nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá bom, crianças? Então, vamos ali para a página 107, esta página aqui. Vamos lá, podem acompanhar com a prof vai ler com vocês. Lúcia tinha acabado de sair da escola e caminhava para sua casa quando 3 meninos começaram a segui-la falando. Você é muito chata. Ninguém gosta de você. Olha, nem sabe andar direito. Então, olha os meninos e olha a carinha da Lúcia. Lúcia parou e olhou para eles. Os meninos continuaram a zombar. Olha lá, a menininha está quase chorando. Muito bem, vamos mudar a página. Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você, disse um outro menininho para a Lúcia. Você é muito chata, ó, disse o outro menininho para a Lúcia. Crianças, agora, o que é que nós vamos pensar? Vocês vão ajudar a prof a descobrir quais atitudes
não saudáveis a Lúcia poderia ter diante dessa situação? Vamos pensar? Vocês acham que adiantaria a Lúcia ficar assim, ó? Estão vendo? O que esses dois personagens, essas duas crianças estão fazendo? Eles estão, ó, pronto para briga. Vocês acham que diante dessa situação seria saudável para a Lúcia ir correndo lá neles e entrar numa briga? É uma atitude saudável ou não saudável? Não saudável, né? Nem para a Lúcia e nem para o outro menino. Será que se a Lúcia gritasse com eles, ficasse gritando, batendo boca com ele, também seria uma atitude saudável para a Lúcia ou não saudável? O que é que vocês acham? Uma atitude também não saudável, não é verdade? Por mais que seja difícil, por mais que seja chato, né, a gente escutar isso de alguns colegas, né, na escola, mas nós temos que parar e analisar. O que nós podemos fazer de saudável, de atitudes saudáveis? Será que se a Lúcia ficasse emburrada, falando às vezes até palavrão para aqueles meninos, seria uma atitude saudável ou uma atitude não saudável para a Lúcia? Não saudável, né? Olha aqui a carinha da menininha, tá emburrada, ela já tá entrando ali na onda daqueles meninos ali. Ela já está acreditando no que eles estão falando. Quando a Lúcia fica com uma atitude assim, ó, ela está mostrando o quê? Que ela está acreditando que ela é chata, que ninguém gosta dela. Então aqui a prof trouxe para vocês 3 atitudes não saudáveis. Essa aqui em que a Lúcia está emburrada, ela está acreditando no que esses meninos estão falando. Aqui a Lúcia está pronta para a briga, ela vai entrar na deles e vai brigar com eles. E aqui a Lúcia batendo boca, xingando, gritando com esses meninos. Então essas são atitudes que não são saudáveis para a Lúcia. Agora vamos pensar a mesma história, mas se a Lúcia tivesse usado atitudes saudáveis. Ó, vamos ver como é que vai ficar diferente. Você é muito chata, ninguém gosta de você. Olha, nem sabe andar direito. Lúcia parou e olhou para eles. Os meninos continuaram a zombar. Olha lá, a menininha está quase chorando. Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você. Você é muito chata, você é muito chata. Então, nós acabamos de falar 3 aspectos, vamos dizer, de situações, de características, de atitudes negativas que a Lúcia poderia ter. Agora, nós vamos falar de 3 atitudes positivas, de 3 atitudes saudáveis que a Lúcia poderia ter tido neste momento. Então, vamos ver aqui, ó. A Lúcia está fazendo o que com o menininho? Ela está tentando conversar, ela está tentando mostrar para eles que isso é uma atitude muito chata que eles estão tendo, que isso não tem sentido para ela. Por que isso? Ela não está querendo entrar na briga, ela não está nem aí para esses meninos, ela está falando para eles que é uma atitude feia, né? Uma atitude que não é saudável deles terem com uma amiga, com uma colega. É uma atitude, ó, saudável. Ela foi conversar. Outra atitude saudável que a Lúcia teve, ó, ela parou e está fazendo o quê? Ela está analisando, ela está pensando, bem, eu sei que eu tenho a minha mãe, eu sei que eu tenho meu pai, ou que eu tenho a minha avó, ou que eu tenho meus tios, a minha madrinha, o meu irmão, eu sei que eu tenho amigos que gostam muito de mim. Então, o que esse menino está dizendo, que ninguém gosta de mim, é mentira. É o que ele pensa de mim. Então, ela está analisando a situação. Ela está pensando, bem, eles estão falando que eu sou muito chata, mas é o que eles pensam sobre mim. Eu sei que eu não sou chata, eu sei que eu tenho atitudes muito legais com os meus amigos, então eu não vou me preocupar com isso. Então, a Lúcia, ela está tendo uma atitude muito saudável, ela está confiando no potencial dela mesma, ela acredita que ela é boa, então ela não precisa se preocupar com o que aqueles amigos estão falando, aquelas críticas daqueles amigos, porque ela sabe que ela é uma criança especial.
Então, outra atitude saudável que a Lúcia pode ter. Qual é a outra atitude saudável que a Lúcia poderia ter também diante dessa situação? É ouvir aqueles amigos, aqueles meninos, o que eles estavam falando, ir embora para casa e quando chegar em casa conversar com a sua família. Olha, aconteceu isso, eu fiquei muito triste porque eles falaram isso de mim. O que é que vocês acham sobre isso? E aí conversar com a sua família, que eu tenho certeza que ela irá ajudar a Lúcia. A família da Lúcia vai mostrar para ela que ela é uma menina querida, que ela é uma menina amável, que tem muitas pessoas que gostam dela. Então, uma atitude muito saudável é conversar com a família quando situações que nos deixam tristes ou que nos deixam com medo acontecerem. Então, olha que bacana. Então, eu vou mostrar para vocês de novo as 3 atitudes saudáveis da Lúcia. Ó. Conversar com a família quando algo triste, quando alguma coisa de ruim aconteceu com ela. Parar, analisar as situações e confiar nela mesma. E saber conversar com as pessoas, saber dialogar. Eu posso não concordar com você, eu não preciso ficar brava com a situação, mas eu não concordo, eu vou colocar a minha opinião. Então, essas são as atitudes saudáveis que a Lúcia pode ter ali nessa situação. E agora, prof, gostaria de saber de vocês. Vocês tiveram alguma ideia diferente? Vocês acham que a Lúcia poderia ter outra atitude saudável? Ou que outras atitudes que não são saudáveis a Lúcia poderia ter diante dessa situação? Contem para a prof, mandem o áudio, façam um desenho, ou se quiser pode até recortar figurinhas igual a prof recortou, colou no palitinho de picolé para mostrar para mim. Combinado, meus amores? Vamos pintar, então, a atitude saudável do Senhor Pintado na página 106. E vamos compartilhar com a prof se vocês tiverem alguma outra ideia de atitude não saudável que a Lúcia poderia ter acontecido com ela diante da situação ou de uma outra atitude saudável. Combinado, meus queridos? Um beijo, a prof está com muita saudade de você. Um abraço apertado, um abraço virtual e uma boa semana a todos. Até a próxima aula.